Glória a Deus. Boa noite, Levi. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como você viu, a gente está vivendo uma série chamada Uma Vida Além de Parecer. E essa noite eu tenho o privilégio de poder dar continuidade nessa série. Mas primeiramente eu quero me apresentar. Eu me chamo Rafael. E nas outras vezes que eu tive aqui, eu pude falar, eu sou casado com a Raíssa e pai do Apolo. Mas de maneira oficial, com a minha família, eu quero compartilhar que outro integrante da família está chegando. Nós estamos grávidos, ainda não sabemos se é uma menina ou um menino, mas sabemos que é uma criança do Senhor e Deus tem grandes coisas para ela. Amém? Pessoal, como eu falei, a gente está vivendo uma série chamada Uma Vida Além de Parecer. E semana após semana, nós temos sido ministrados no livro de Tiago, e nós temos sido encorajados, incentivados a viver uma vida que vai muito além das aparências. Deus nos chama a viver de uma maneira consistente. Deus nos chama a viver de uma maneira clara, de uma maneira digna, que honre o nome e o sacrifício de Jesus. E essa noite não vai ser diferente. Essa noite nós iremos estudar mais um capítulo, o terceiro capítulo do livro de Tiago, e o desejo do meu coração é que nós saímos daqui encorajados a viver uma vida que vai muito além das aparências, cara. Não basta simplesmente dizermos que somos crentes. Nós precisamos, de uma maneira séria e centrada, demonstrar isso. E é isso que nós iremos estudar no livro de Tiago, capítulo 3. Então eu te convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 e a partir do verso 13 a gente estudar isso essa noite. Tiago, capítulo 3, verso 13 em diante. Todos acharam aí? Amém, glória a Deus. Nós, como ministério, te encorajamos, sabemos que a tecnologia é importante, mas te encorajamos você sempre a trazer nas celebrações a sua Bíblia de papel, para a gente poder junto, poder anotar, arriscar, para que ela seja uma parte nossa, seja a nossa espada, para a gente poder realmente caminhar com a palavra de Deus nas nossas mãos. Amém? Nós não temos vergonha de carregar a Bíblia, nós nos orgulhamos, nos alegramos com isso, amém? Beleza? Então, gente, Tiago, capítulo 3, a partir do verso 13, vai aparecer aí junto com você. E o texto diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo que nós já estamos vivendo até aqui, Pai. Cada canção levantada, Deus, como uma adoração, como um aroma agradável ao Senhor, Pai. Nós te pedimos que o Senhor receba tudo isso, Pai. Também te peço agora, Pai, pela minha vida, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar a nós essa noite. E é por isso que eu te consagro essa palavra, Deus. Te consagro cada ouvido, cada coração, Deus. Que nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, mas nós venhamos a ter um encontro com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos molde, nos transforme, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, o título da nossa mensagem hoje se chama Uma Sabedoria Além de Parecer. E esse é o nosso título, essa é a nossa ideia central naquilo que a gente acabou de ler aqui. É a sabedoria que vai além das aparências. E talvez esse nome, sabedoria, ainda possa causar muita confusão na nossa mente. O que de fato significa sabedoria? O que de fato significa ser sábio? E a ideia que eu quero trazer aqui é muito contrária daquilo que muitas vezes a gente pensa.
Por vezes, quando a gente diz que alguém é sábio, a gente racionaliza com a ideia daquele colega que era muito inteligente na época da escola. Aquela pessoa que a gente sentava perto na hora das provas. Aquela pessoa que a gente gostava de fazer os trabalhos, porque aquele cara era inteligente. No meu caso, essa pessoa era o Villers. Sempre um cara inteligente. Mas a grande questão é que sabedoria não tem muitas vezes conexão com a palavra inteligente. A verdade é que ser sábio não tem a ver com ser inteligente. A verdade é que a verdadeira sabedoria, o significado de sabedoria, tem a ver com a capacidade de agirmos de forma inteligente. Não tem a ver com simplesmente acumular conhecimento, mas agirmos com conhecimento, com as informações que nós temos. Da mesma maneira, é a capacidade de agirmos de forma ética e equilibrada na circunstância da nossa vida, usando o conhecimento e as experiências que nós temos para tomar boas decisões. Sabedoria, ela envolve não somente saber o que é certo, mas envolve em aplicar aquilo que é certo fazer. Portanto, sabedoria não envolve somente conhecimento, mas envolve com um estilo de vida, com uma praticidade, com uma ação, envolve com uma reação que nós tomamos. Esse é o significado de sabedoria. E da mesma forma, existe na filosofia um entendimento daquilo que é ser sábio. A filosofia vai nos dizer, muitas vezes, que a sabedoria está relacionada à busca pela verdade, à compreensão do mundo e o autoconhecimento. Filósofos como Sócrates ou até mesmo Platão viam a sabedoria como algo que eu e você, nas nossas limitações, poderíamos alcançar se a gente conseguisse ter e buscar a razão, ter e buscar uma reflexão crítica. Eles vão nos dizer, a filosofia vai nos dizer que a sabedoria é algo alcançável com as nossas mãos. Vai nos dizer que a sabedoria é algo alcançável se a gente muito buscar. Mas, na fé, na espiritualidade, na fé cristã, o significado de sabedoria é um pouco diferente. Ela vai dizer que para os cristãos a sabedoria ela é um dom de Deus. Ou seja, ela é um favor imerecido, é um presente que o Senhor nos entrega. Ela vai nos dizer que não é apenas um exercício da nossa razão, não é simplesmente racional, mas também é uma virtude espiritual. Ela vai dizer que a sabedoria ela é guiada pela vontade de Deus e aplicada de forma a honrar a vida cristã e promove a justiça, o amor e a humildade. É isso que a gente pode olhar e enxergar em Provérbios 1,7, quando diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que o texto de Provérbios nos ensina é que a sabedoria, o princípio dela é o temor ao Senhor, porque quando eu temo, quando eu olho pelas coisas que Deus já fez na minha vida, eu quero viver de uma forma correspondente a isso. Eu quero viver de uma forma que honre aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida, aquilo que Ele tem feito. Portanto, eu quero viver de uma maneira sábia, prudente, conforme os preceitos do Evangelho. E aí nós temos um quadro, uma relação entre a filosofia e a fé cristã. E nós podemos enxergar nesse quadro, nessa relação, que as fontes dela são diferentes. Na filosofia diz que a fonte da sabedoria tem a ver com o nosso raciocínio humano. Porém, na fé diz que isso é uma revelação e é o temor a Deus. Da mesma maneira, o objetivo da sabedoria na filosofia é a compreensão da verdade e da justiça. É uma análise que nós temos que fazer. Porém, o objetivo na fé, na prática, tem a ver com viver segundo os preceitos e princípios de Deus. Da mesma maneira, o método para que nós possamos buscar, ela é diferente. O pensamento crítico e lógico é onde a gente alcança a sabedoria na filosofia. Porém, no jeito cristão, é através de uma oração, de uma vida de disciplina, de uma vida de santidade, de uma vida de obediência. E dessa mesma maneira o enfoque, o objetivo dos dois é diferente. Uma visa buscar a verdade por meio da razão. A outra busca viver a verdade em humildade e fé. E é por isso que Paulo, em Colossenses 2,8, nos faz um alerta à igreja. Ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não a Cristo. Nós precisamos, nossa sabedoria, nossa mente, nosso coração, nossas atitudes precisam estar acorrentadas à verdade do Evangelho, precisam estar acorrentadas a Cristo. Portanto,
Agora, o que nós já compreendemos, o que é sabedoria, aquilo que não é sabedoria, nós iremos abraçar o conceito da espiritualidade, ok? Esse é o nosso objetivo, beleza? Nós não iremos olhar para o lado da filosofia, porque nós não correspondemos a isso. Nós iremos olhar para os olhos da fé e ver aquilo que Tiago nos ensina conforme a verdadeira sabedoria. Então, dessa maneira, com esse conceito na nossa mente, a gente precisa agora entender como a verdadeira sabedoria de Deus, a dos céus, como que nós podemos ir ao encontro dela, como que ela pode vir ao nosso encontro, e dessa maneira nós podemos viver uma sabedoria, uma vida que vai além das aparências. Como que nós podemos viver uma sabedoria que vai além de parecer. E Tiago, de modo prático, nos ensina a buscar a verdadeira sabedoria em nossas vidas. Tiago, de uma maneira clara, ele começa a nos mostrar um processo, um exame que nós precisamos fazer nas nossas vidas para encontrar como que nós estamos vivendo. E o primeiro ponto dessa mensagem, o primeiro encorajamento dessa mensagem é que eu e você, conforme no texto de Tiago, venhamos a examinar a sabedoria nas nossas vidas. Olha o que o texto vai nos dizer. Ele fala a partir do verso 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele logo nos faz uma pergunta, a gente pode parar por aqui nesse primeiro momento, porque Tiago está nos confrontando e nos chamando para uma autoanálise. Essa é uma pergunta que não é de resposta de sim ou não, mas é uma pergunta de reflexão. Eu preciso olhar para o meu interior e ver se eu me considero sábio e uma pessoa de entendimento. Tiago está fazendo uma pergunta clara ao povo, está fazendo uma pergunta clara às igrejas. Tiago também nos faz, por meio do Espírito Santo, essa noite, nos faz uma pergunta clara e sincera aos nossos corações. Como eu e você temos vivido? Como eu e você temos caminhado? Como as nossas ações dizem sobre a sabedoria em nossas vidas? Tiago chama a igreja a analisar, a examinar, a olhar para a sua própria vida e identificar se estão vivendo sabiamente. Portanto, essa pergunta que Tiago faz, ao mesmo tempo de ser uma pergunta geral, ela é uma pergunta individual. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E daí, Tiago agora nos leva para uma segunda parte nesse texto. Ele fala, se você essa noite se considera alguém sábio, se considera alguém inteligente, então, meu amigo, que você demonstre a sua sabedoria por meio das suas ações. Que você venha demonstrar a sabedoria no meio do seu viver. Ele diz o seguinte, na continuação do texto, que o demonstre por seu bom procedimento, ou seja, pela sua boa conduta, pelo seu bom comportamento, por uma vida honrosa, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Assim como Tiago orientou o povo a demonstrar a sua fé por meio das obras, ou seja, como nós já vimos no primeiro e no segundo encontro, nós não somos salvos por meio das nossas obras, mas elas evidenciam a nossa fé. Tiago agora está dizendo que a nossa sabedoria será evidenciada por meio das nossas ações. Se nós nos dizemos sábios, nos dizemos como pessoas que têm entendimento, então deixe que as nossas ações revelem tudo isso. Deixem que as nossas práticas, as nossas atitudes demonstrem se nós de fato estamos vivendo dessa maneira. Tiago nos orienta e nos chama a viver uma sabedoria demonstrada por meio de um viver santo, por meio de um viver correto. Porque a grande verdade é que viver de uma maneira sábia é viver de uma maneira santa. Não existe viver uma sabedoria se nós não vivermos em santidade. Deus nos chama a caminharmos por uma estrada de santidade, e que quando caminhamos por essa estrada de santidade, a sabedoria pode ser relatada, evidenciada nas nossas vidas. A sabedoria precisa ser evidenciada, precisa ser exposta aos olhos, não somente para nós, mas para as pessoas em nossa volta. Se nós declaramos que nós somos crentes em Jesus Cristo, as pessoas ao nosso redor precisam enxergar que eu e você somos sábios. Portanto, nós somos santos, somos separados por Deus para viver nessa terra. Tiago declara, portanto, que o crente que se diz sábio é uma obrigação,
evidenciar isso com as suas ações. Não se trata de simplesmente nós postarmos uma foto aqui, nessa noite, na celebração do Levi, e dizermos que essa noite eu escolhi a boa parte. Mas, na segunda-feira, nós vivermos como se essa boa parte nem existisse, ou como se ela tivesse restrita aqui dentro. Tiago nos chama a viver de uma maneira onde as outras pessoas possam enxergar que eu e você somos sábios por meio das nossas ações. Quando então, Levi, quando você olha para a sua vida aqui e agora, quando você examina a vida de sabedoria que você está vivendo, o que você tem enxergado? O que você tem percebido no seu caminhar? O que você tem percebido sobre as suas ações, Levi? O que a sua sabedoria tem revelado, não somente para você, mas para os seus colegas de faculdade, para os seus pais, para os seus irmãos, que ainda não conhecem a Cristo. Eles têm visto um jovem que é sábio, um jovem que é firmado nos preceitos do Senhor, ou tem vivido de uma maneira conforme o seu querer. O que as nossas ações têm dito a respeito da nossa sabedoria? O que elas têm dito a respeito de nós? Como que elas podem nos evidenciar e mostrar, Levi? A pergunta talvez chave aqui é que os outros diriam, Levi, que você é uma pessoa sábia e tem entendimento? Ou apenas eles vão dizer que você está vivendo uma vida de aparência? Ou eles vão dizer que você é o típico crente de Instagram, que vem para o culto, mas continua falando as mesmas bobagens lá fora? Que você é influenciado por meio dos outros rolês e se esquece de ser a influência, o sal e luz nessa terra? Tiago nos fala aqui, nos convoca a examinarmos a nossa vida. Antes de ele falar o que é verdadeira sabedoria, ele logo faz um spoiler aqui. Ele diz que a sabedoria ela é demonstrada com humildade, Levi. Nós precisamos olhar para nós mesmos e vermos se nós estamos sendo humildes, se nós estamos sendo santos, se nós estamos sendo sábios, Levi. Essa é a pergunta que o texto nos faz nesse primeiro momento. E eu quero compartilhar com vocês de que recentemente eu estive num velório de uma senhora que infelizmente, eu coloco essa palavra, infelizmente eu não tive o privilégio de conhecer. E nesse velório nós fomos como igreja para apoiar, para cuidar do coração da família. Nós estávamos lá para ajudá-los e confortá-los por meio do Espírito Santo a viver por esse momento duro e desafiador. Mas essa senhora era uma senhora que há muitos anos atrás tinha decidido a entregar a sua vida a Jesus Cristo. E naquele momento, enquanto víamos pessoas chorando, pessoas se lamentando, levantou pessoas que começaram a testemunhar a respeito da vida daquela senhora. Pessoas começaram a falar e declarar que aquela mulher era uma mulher amável, que aquela mulher era uma mulher que cuidava das outras pessoas, que aquela mulher tinha um coração de mãe para pessoas que não eram seus filhos. Era a mulher que chamava as pessoas para dentro da sua casa, cuidava, ensinava os preceitos da fé e caminhava com elas por anos. Aquela mulher foi responsável por fundar, por colaborar com a plantação de igrejas. Aquela mulher amava a igreja de Jesus e amava o próximo. Aquela mulher era uma mulher sábia. Por mais que eu não conhecesse ela de prática, eu tinha total certeza naquele velório de que eu estava em frente, eu estava de encontro com uma mulher que tinha sido sábia. E é isso, Levi, que Deus nos chama a vivermos. É isso que Tiago convoca o povo a viver. Que o nosso testemunho, o que os outros vão dizer a respeito de nós, isso possa ser evidenciado e as pessoas possam declarar que eu e você temos vivido de uma maneira santa, de uma maneira sábia, por onde nós passarmos. Tiago chama o povo a examinar o seu próprio viver, porque Tiago demonstra que as outras pessoas também estão olhando, as outras pessoas também são impactadas pelo nosso testemunho. É por isso que nós precisamos olhar pelo nosso caminhar, examinar a nossa vida e ver se nós estamos vivendo de uma maneira honrosa. Ver se nós estamos dando bom testemunho do Senhor, evidenciando a nossa sabedoria por onde nós caminhamos, seja nas faculdades, nas escolas, nos estágios, no trabalho, nos nossos relacionamentos, os nossos rolês com os nossos amigos, que eles possam ver uma sabedoria que vai muito além das aparências.
Seja onde for, Levi, ao examinar, cara, o teu coração essa noite, o que a sua vida tem demonstrado? O que a sua vida tem evidenciado, cara? O que a sua sabedoria tem revelado para você aqui e agora? Eu creio que as palavras que Tiago disse a esse povo, disse às igrejas, Deus deseja nos repetir essa noite. Quem é sábio e tem entendimento entre nós, Levi? Que demonstre isso, portanto, por meio das suas obras praticadas com humildade. Amém? Eu creio que a segunda parte agora, daquilo que Tiago está nos levando a entender, nos transicionando a compreender, para buscarmos uma vida de sabedoria em nossas vidas, após examinarmos o nosso coração, examinarmos a nossa conduta, eu creio que Tiago agora nos chama a rejeitar a sabedoria dessa terra. Olha o que o texto nos diz a partir do verso 14. Contudo, se vocês abrigam, guardam e retêm no coração de vocês inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Como a gente viu nos sábados anteriores, a carta de Tiago é chamada de uma carta universal. Ela não tem apenas uma igreja direcionada, ela não tem apenas uma pessoa direcionada, mas existem comunidades e povos que receberão essa instrução de Tiago. Portanto, ele direciona essa afirmação não somente a um cristão, mas ele direciona a todos os cristãos, a todos nós hoje aqui. Tiago, ele chama todos nós a olharmos e rejeitarmos toda essa sabedoria terrena. Ele direciona essa afirmação a todo cristão que se encontra, que vê no seu coração uma inveja amarga e uma ambição egoísta. No original, essas duas palavras, essas duas sentenças querem dizer a inveja amarga, uma atitude dura e ressentida em relação às outras pessoas, um coração endurecido, e a ambição egoísta vai dizer que denota uma pessoa capaz de tudo para alcançar aquilo que quer, passando por cima das outras pessoas, passando por cima dos interesses e do coração de outras pessoas, simplesmente porque é um ambicioso. É uma pessoa cruel e possui essa sujeira no seu coração. E agora, quando o texto está dizendo que esta sabedoria, ela não é espiritual, mas ela é demoníaca, ela é então diabólica, o texto não está dizendo que depois que eu entrego minha vida a Jesus Cristo, o diabo pode se apossar de mim, os demônios podem entrar espaço no meu coração e eles agora vão me controlar. Eles agora vão fazer eu viver de um jeito invejoso e ambicioso. Tiago não está dizendo isso, até porque Efésios 1 vai nos ensinar de que depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos selados por Deus, nós somos carimbados por Ele. Aparece agora um novo texto que é propriedade exclusiva de Deus. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, o reconheceu como seu Senhor e o seu Salvador, portanto você é propriedade de Deus, e o diabo não entra em você, não toma posse da sua vida. Mas o que o texto está nos dizendo quando fala que quem vive com essa sabedoria, está com uma sabedoria demoníaca e diabólica, é que quando nós vivemos com uma inveja e com uma ambição, deixa eu te dizer, cara, nós estamos vivendo com um estilo de vida semelhante ao dos demônios. Eu e você, se somos guiados pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, eu e você vivemos semelhante ao mal. Vivemos semelhante ao inferno. E Tiago, ele como um pastor, ele grita e escancara dizendo, não abracem, não se gloriem disso, e nem neguem a verdade. Se vocês se veem desse jeito, reconheçam e rejeitem isso, pois a vida de vocês tem sido semelhante aos demônios.
E é por isso que Tiago, ele está externalizando isso. É por isso que Tiago está evidenciando isso. Porque quando nós somos guiados pelos nossos desejos, vontades, ambições e por aquilo que eu e você consideramos melhor para nós mesmos, estamos sendo conduzidos por pecado. Estamos sendo conduzidos por paixão. E nós somos semelhantes a uma falsa sabedoria, ou seja, a um modo de vida demoníaco. É com isso que a nossa vida se parece, Levi. É com isso, por isso que Tiago, ele pede para você examinar o seu coração. Porque se você tem se visto um cara egoísta, um cara ganancioso, um cara ambicioso, você está sendo semelhante a algo que não é Jesus. Você está sendo semelhante àquilo que é contrário a Deus. É por isso que ele nos levanta esse alerta, cara. E talvez a gente possa até pensar e refletir, é louco isso, né? Nós, discípulos de Jesus, pessoas que entregaram a sua fé a Ele, nós temos uma vida semelhante ao inferno, não faz sentido, é algo contrastante, não tem conexão. Um crente discípulo de Jesus, que se diz discípulo de Jesus, viveu uma vida semelhante ao inferno, mas deixa eu te dizer, cara, isso é mais comum do que a gente parece. Eu sou um exemplo vivo disso. A verdade é que em 2017 eu entrei na faculdade. Foi uma grande alegria para o meu coração. Foi realmente uma felicidade. Aí está a foto da galera da formatura. E eu me lembro que eu pensava assim, cara, eu não faço ideia como eu vou entrar na faculdade. E quando eu entrei, bateu um caos na minha mente. Cara, agora eu não faço ideia como é que eu vou sair da faculdade. Parece ser muito difícil. Sério, as matérias eram piores, eu estudei economia, não sei se eu falei isso, mas as coisas iam piorando, cálculo 1 já não era mais cálculo 1, agora era cálculo 2, estatística já não era estatística normal, agora era estatística avançada, e eu pensava, meu Deus do céu, eu não vou sair daqui nunca, e eu ficava apavorado, e eu ficava realmente nervoso, cara, e isso começou a perturbar a minha vida. Sendo bem sincero e transparente aqui com vocês, eu tive muitas dificuldades durante o período da faculdade. Dificuldades externas com meus colegas, meus professores, mas também problemas internos na minha mente com ansiedade. Eu comecei a desejar as coisas fora do tempo certo. Eu comecei a buscar as coisas fora do tempo certo. Eu comecei a procurar, então, o melhor lugar para sentar na sala de aula. Porque eu queria estar com os melhores amigos. Porque se eu tivesse com os melhores amigos, agora eu ia estar nos melhores rolês. Então eu ia conseguir me misturar e ser alguém que aqueles caras queriam que eu fosse. Então eu comecei a procurar as coisas. Da mesma maneira eu pensava que se eu procurasse e conseguisse as melhores notas, eu conseguiria então o melhor estágio. E se eu conseguisse o melhor estágio, eu ia conseguir o melhor trabalho. E se eu conseguisse o melhor trabalho, eu ia conseguir o melhor salário. E aí, Levi, eu ia conseguir ser uma pessoa bem diferente daquela que eu era. E daí essa ansiedade, essa busca constante por ser alguém quem eu não era, que Deus não me chamou para ser, começou a trazer um caos, todo um problema no meu coração. Mas Deus foi misericordioso comigo. E em 2019 eu entreguei o meu coração verdadeiramente ao Senhor. Deus me resgatou da ansiedade, Ele me tirou do caminho de trevas que eu estava vivendo e me levou para um caminho de luz. E eu pude viver as coisas de uma maneira diferente. Só que agora fazendo a conexão com o que eu estava dizendo antes, eu já tinha agora em 2019 entregue meu coração ao Senhor. Eu já era um discípulo de Jesus então. Só que eu ainda deixava que as coisas me conduzissem. Então veio a pandemia em 2020. E a faculdade parou. Não sei se você estudou na URGS nesse período, mas você sabe, foi um caos aquilo lá. Não, as matérias não tinham retorno de professores, quiseram começar a usar um tal de Moodle, um programa lá da faculdade, e eu não fazia ideia como se mexia naquilo, e foi problema atrás de problema. Então eu pensei, cara, quem sabe eu não deixo todos esses meus colegas para trás e vou para uma outra faculdade, uma faculdade EAD, que assim eu vou conseguir me organizar na minha agenda. Vir todo dia para a faculdade está atrapalhando na minha rotina. Vir todo dia para a faculdade está dando problema na minha agenda. Eu não quero isso, eu vou usar esse momento da pandemia e simplesmente vazar. E daí, em 2020 para 2021, eu abandonei a URGS. Essa foto de formandos que vocês estão vendo é a turma de formatura de 2023. Se você está procurando aí, eu vou dizer, eu não estou aí. Ah, você estava pensando, né? Até confundiram com o cara lá do fundo. Cara, eu não estou aí nessa foto.
em 2021 eu abandonei a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fui cursar economia em outro lugar, consegui me formar, mas talvez você pense, cara, não é comum alguém fazer isso, né? Largar da URGS e ir para outra faculdade, uma galera está ralando para chegar lá. Talvez você pense, cara, tu abandonou uma grande oportunidade na tua vida. E a verdade não é essa. Eu não abandonei uma grande oportunidade na minha vida acadêmica. Eu abandonei cada uma daquelas pessoas que estavam naquela foto. Eu deixei para trás, pode botar a foto de novo. Eu deixei para trás cada pessoa que está ali. Cada pessoa que precisava ouvir do Evangelho. E Deus tinha me colocado lá. Deus, na sua soberania, tinha tocado no meu coração para eu agora, e a partir de 2019, ser um homem sábio no meio deles. Eu não abandonei uma boa oportunidade acadêmica. Eu abandonei pessoas. Eu não abandonei uma formação que ficaria bonito no meu currículo. Eu abandonei almas. Eu não deixei uma faculdade para trás. Eu deixei pessoas para trás. Pessoas que estão se encaminhando, muitas delas, em direção ao inferno. E talvez você olhe e fale, não, PH, é só chamar elas no WhatsApp. Cara, deixa eu te dizer, é totalmente diferente. Porque se você reclama que ainda tem mais 2 anos de faculdade, se você reclama que ainda tem mais 3 anos de faculdade, se você reclama que eu rodei nessa cadeira agora mais um semestre, deixa eu te dizer, Deus usa todas essas coisas e te fala, você tem um prazo ainda com cada uma dessas pessoas. Deus está dizendo, se você acha que tem mais 2 anos de faculdade, não, você tem mais 2 anos para pregar o Evangelho a essas pessoas. Você tem mais 3 anos para ser Cristo na vida dessas pessoas. Você tem mais 5 anos para você viver de uma maneira sábia na vida dessas pessoas. Mas a verdade é que quando nós não procuramos viver de uma maneira sábia, entregue aos preceitos, à vontade de Deus, procurando entender o que o Senhor quer das nossas vidas, nós fazemos aquilo que eu cometi. O erro gigantesco que eu cometi. Nós fugimos da oportunidade de Deus. Nós fugimos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós vivemos uma vida de aparência, buscando aquilo que nós achamos melhor para nós mesmos. Nós somos invejosos porque olhamos para a agenda dos outros e falamos, eu queria ser assim. Nós somos ambiciosos porque falamos para o futuro, eu quero aquilo lá. Então eu faço o que for preciso, passo por cima dos meus colegas para buscar aquilo que eu quero. Percebe quão fácil, como um discípulo de Jesus, pode se deixar viver para as paixões mundanas, para as suas agendas. Cara, eu sei, a faculdade é algo importante, é algo fundamental nas nossas vidas, cara. Mas eu posso te dizer com uma profunda clareza, quando você for para o outro lado da eternidade, Deus não vai te perguntar qual foi o curso que você passou, mas Ele vai estar olhando para a sua vida, examinando, cara, quais são as pessoas desse curso que você deixou para trás. As pessoas que você não abraçou, não amou, não cuidou, mas pelo contrário, viveu olhando simplesmente para você. Entrou reto na sala, pegou seu lugar, olhou para a aula, acabou, saiu. Não amou, não cuidou, não procurou viver de uma maneira sábia que fosse evidente aos olhos dessas pessoas. Ou talvez pior, você foi para as aulas e foi para os rolês errados. Você saiu da aula e foi para a festa. Você saiu da aula e estava no rolê da galera, usando tudo que não poderia, falando tudo que não era correto. Talvez você mais envergonhou o Evangelho do que escondeu o Evangelho da sua vida. E é isso que Tiago nos fala aqui. Ele fala para rejeitarmos esse tipo de vida. Para nós não rejeitarmos essas pessoas. Tiago nos chama a vivermos de uma maneira totalmente dependente, porque Levi, a sabedoria dessa terra, corrompida pela inveja e ambição egoísta, nos torna cegos à verdade. A sabedoria dessa terra nos torna surdos à voz de Deus. Ela nos torna mudos diante da necessidade do próximo. Ela nos torna pessoas que não conseguem se mexer em direção à necessidade dos outros. Nós ficamos paralisados em meio a isso. Ela nos mergulha, a sabedoria dessa terra, a sabedoria diabólica, demoníaca, ela nos mergulha em um mundo de trevas e desordem. Por isso, eu e você, todos os dias, nós precisamos rejeitar e abandonar essa sabedoria terrena para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 diz,
Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam. Esse é o convite que nós temos para a gente tomar uma decisão hoje. Rejeitarmos essa sabedoria e abraçarmos a voz do Espírito Santo na minha e na sua vida. Portanto, Levi, se você tem percebido, jovem, que você está trilhando uma vida de sabedoria terrena, se essa noite você tem percebido, que você está vivendo pela sua ganância, pela sua inveja, se você percebe isso essa noite, eu te convido, eu realmente abro o meu coração a você e falo, abandone isso, rejeite isso. Eu clamo para que, se os seus olhos estão sendo abertos essa noite, para o modo de vida que você estava levando, eu falo, larga a mão disso, porque isso nos conduz à destruição. Abra a mão disso, porque isso traz um caos para a nossa vida e para a vida dos outros. Se agora você se atentou, aí mesmo já peça perdão ao Senhor. Não espere a mensagem acabar, não espere sair daqui, já abra o seu coração e fale, Senhor, me perdoe, porque eu estou vivendo de uma maneira contrária àquilo que o Senhor tem, porque eu não estou dando voz ao Senhor, estou esquecendo os outros e estou buscando o que o meu coração quer. Se você percebe isso, eu te convido, rejeite essa sabedoria terrena, pois o texto nos deixa claro que aqueles que vivem deste modo, deixam um rastro de confusão, destruição e de toda espécie de males. Levi, se você percebe, vivendo uma vida de sabedoria terrena, sendo guiado pela sua ambição e inveja, novamente eu digo, rejeite essa sabedoria terrena, rejeite esse modo de vida, Deus tem algo maior para a gente. Deus nos chama e deseja nos usar de uma maneira totalmente diferente, mas nós precisamos rejeitar isso. Nós precisamos buscar uma vida, uma sabedoria que vai além das aparências. E agora, Tiago, na continuação do texto, após ele nos convidar a examinar a nossa sabedoria, a examinar as nossas ações da nossa vida, depois de nos encorajar a rejeitar, a não negar a verdade da maneira que nós estamos vivendo com a sabedoria terrena, ele agora nos convida a abraçar a sabedoria do céu. Tiago 3,17 vai dizer, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Tiago começa agora nessa nova sentença, se opondo à sabedoria terrena. Ele começa dizendo mas, ou seja, toda aquela sabedoria diabólica que nós acabamos de ver, mas eu vou te apresentar algo diferente agora. E essa sabedoria é uma sabedoria do céu. Tiago agora ele vai começar a nos mostrar e nos orientar a viver uma vida diferente da sabedoria que nós acabamos de olhar nos versículos 14, 15 e 16. Ele diz, mas a verdadeira sabedoria, ela possui uma origem. A verdadeira sabedoria, não a sabedoria terrena, a verdadeira sabedoria possui uma origem. Mas a verdadeira sabedoria tem um endereço. Mas a verdadeira sabedoria possui uma localização. E ela não pode ser simplesmente encontrada e achada por pessoas com os nossos corações, como diria a filosofia. Simplesmente nós racionalizando, pensando, buscando, aí sim nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Tiago fala que não. Nós com o nosso coração, nós não conseguiremos encontrar a verdadeira sabedoria. Sabe por quê? Porque o nosso coração é corrompido, o nosso coração é sujo, o nosso coração é enganoso. Mas a verdadeira sabedoria, sabendo que o nosso coração é desse jeito, ela desce dos céus e ela faz morada em nós,
faz morada nos nossos corações. A sua natureza, a natureza da verdadeira sabedoria, ela não é terrena, muito menos demoníaca, como vimos anteriormente. A verdadeira sabedoria, ela possui uma natureza celestial, cara. Se eu e você verdadeiramente entregamos a nossa vida àquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que levou sobre si todas as dores, angústias e enfermidades, aquele que nos libertou do poder do pecado, se nós verdadeiramente declaramos que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, então, meus amigos, eu e você recebemos a sabedoria que vem do céu. Eu e você recebemos a verdadeira sabedoria, porque ela está direcionada apenas àqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Portanto, essa sabedoria que nós vimos e tanto vemos por aí, ela não é encontrada dentro das salas de aula, ela não é encontrada dentro de livros, simplesmente de matérias, ela não é encontrada simplesmente na boca de homens, ela só pode ser encontrada quando nós nos entregamos. A verdadeira sabedoria só pode ser recebida depois que eu e você nos rendemos. A verdadeira sabedoria, ela vem dos céus em direção a corações corrompidos como o meu e o seu. Isso é a misericórdia de Deus, falando que não quer mais que a gente viva do mesmo modo, da mesma forma. E é por isso, meus amigos, é dessa maneira que Tiago está falando. Esse tipo de sabedoria, ele fala no texto, esse tipo de sabedoria que vocês estavam vivendo, é a pura destruição. Essa sabedoria que vocês estavam vivendo é um lixo. Essa sabedoria que vocês estavam vivendo é um esgoto que leva ao caos. Mas, Tiago aqui convoca, ele exorta, ele implora, ele carece, como um coração de pastor, para o seu rebanho, para as suas ovelhas, de que esses homens e mulheres abracem a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria que vem dos céus, a verdadeira sabedoria que não é encontrada no Instagram, a verdadeira sabedoria que não é encontrada em outros lugares, sem ser a presença de Deus. Se eu e você queremos ser sábios verdadeiramente, nós precisamos ser pessoas rendidas. Como vimos, eu e você, mesmo entregando a vida para Jesus, nós ainda podemos viver de uma maneira demoníaca, mas nós não viveremos assim, se abraçarmos a sabedoria dos céus. Nós não viveremos dessa forma, se formos ao encontro de Cristo, não numa noite, não em 2 noites, mas todos os dias das nossas vidas, vivendo de uma maneira separada para Deus, evidente aos olhos dos outros. Meus amigos, o Senhor nos chama a abrirmos mão do jeito que nós estávamos vivendo. Ele nos chama a abraçarmos aquilo que Ele tem para nós. Tiago nos convoca a vivermos nessa terra uma sabedoria que vai muito além das aparências, mas reflete, revela, mostra para as outras pessoas o caráter dos céus. Essa sabedoria, ela não apenas vai mudar a sua vida, a sabedoria dos céus não vai simplesmente mudar a sua vida, mas ela também impacta na vida dos outros. Porque como dizemos no início, as outras pessoas olham e enxergam todos ao seu redor. Você também repara nas pessoas, e por que ela não vai reparar? Eu e você, discípulos de Jesus, pessoas que se dizem discípulos de Jesus, ainda mais nós estaremos sendo enxergados por eles, porque tudo que eles mais querem é encontrar um erro nas nossas vidas, que envergonhe o Evangelho, que envergonhem a Cristo. Mas Tiago nos chama a viver uma sabedoria que vai além das aparências, porque ele nos chama a abraçar uma sabedoria que vem dos céus, cara. É isso que nós estamos sendo chamados e convidados a viver. É dessa maneira que o Senhor nos chama a impactar na vida de outras pessoas. E vou te dizer, cara, isso é real, é verdadeiro. Quando nós nos posicionamos como jovens sábios, tementes ao Senhor, como jovens santos,
as outras pessoas podem ser impactadas. E isso é evidente na história de conversão de um grande pregador e avivalista chamado John Wesley. A história nos conta que a sua conversão, a sua verdadeira conversão é fruto de uma visão, de um encontro, de um relacionamento que ele tem com pessoas, com homens e mulheres que tinham uma vida de retidão, uma vida de entrega e sabedoria. No seu diário, John Wesley vai nos contar que durante uma viagem que ele fazia para a Geórgia, Wesley, que já era um homem que está indo viver missões, ou seja, ele já era um discípulo de Jesus, ele se encontra com homens e mulheres moravianos. Ele conhece esse grupo de cristãos, pessoas que eram conhecidas por sua fé profunda, por um zelo pela presença de Deus, por um amor ao próximo. Os moravianos chegaram ao ponto de se entregar como escravos, porque eles ouviram falar de que existiam povos que estavam escravizados em uma região, e essa região não ouvia do Evangelho. Então esses moravianos, eles levantam as mãos e falam: então eu me entrego como um escravo, para que aquelas pessoas possam ouvir do Evangelho. É com essas pessoas que John Wesley está nessa embarcação. É com essas pessoas que John Wesley está numa viagem. E de repente, começa a se levantar um grande temporal. Começa a se levantar uma grande tempestade. E as ondas gigantescas começam a invadir o barco. E Wesley vê todo aquele movimento, vê as ondas se levantando, vê o mar raivoso. E ele começa a temer pela própria vida. Wesley começa a ficar apavorado, com medo de morrer. Começa a ficar com medo do que pode acontecer com ele. Porém Wesley, ele olha para o lado. E ele vê esse grupo de moravianos, esse grupo de irmãos na fé. E esses homens e essas mulheres, eles estão tranquilos. Esses homens e essas mulheres estão calmos. Esses homens e essas mulheres tinham uma confiança em Deus. E no meio de todo aquele caos, no meio de toda aquela confusão, aquele choque espiritual para Wesley, olhando aquelas pessoas entregues a Deus, pessoas que cantavam hinos e louvores a Deus, ele olha e percebe que eu ainda não entreguei meu coração ao Senhor. Talvez, Levi, muitos colegas das nossas faculdades, muitos amigos próximos, muitos irmãos, talvez eles possam estar vivendo uma vida enganada, uma vida onde eles pensam que já se entregaram a Cristo, que já vivem uma vida com o Senhor, porém eles estão navegando em um mar de caos, em um mar de destruição, em um mar de profundo tristeza e dor, que direciona, que vai ao encontro do inferno, porque essas pessoas estão enganadas. Essas pessoas pensam algo, acham que são, mas só parecem, mas não são. Porém, quando eu e você nos posicionamos, verdadeiramente abraçamos a sabedoria do céu, podemos demonstrar para as pessoas à nossa volta o que de fato é a verdadeira sabedoria. E quando elas olharem, talvez para mim e para a sua vida, eles falem: se isso é ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. Se isso é ser alguém que entregou a sua confiança ao Senhor, então eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quando nós abraçamos a sabedoria dos céus, nós passamos a viver uma vida que impacta outras pessoas. As pessoas estão olhando para nós, jovens, e elas precisam ver que refletimos a sabedoria dos céus em meio a toda circunstância e situação. Elas precisam enxergar, ao olhar para nós, para mim e para a sua vida, elas precisam ansiar pela sabedoria que eu e você estamos vivendo, pelo modo de vida que eu e você estamos vivendo. Ansiar por uma sabedoria que vem dos céus e não é da sala de aula. Ansiar por uma sabedoria que vem dos céus e não é encontrada em qualquer lugar. Será que a nossa vida tem demonstrado isso, Levi? Será? É por isso que Tiago vai dizer no verso 18, que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
O que Tiago está dizendo aqui, o que Tiago fala nesse verso, é que, na verdade, o que Tiago fala nesse verso, para aquele povo, e que Deus nos fala nessa noite, é semelhante àquilo que Cristo disse no monte, aquilo que Cristo disse no Sermão do Monte. No capítulo 5 do livro de Mateus, a partir do verso 9, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Cristo jamais vai nos chamar a viver algo que antes Ele não viveu. O Senhor jamais vai nos convocar a sermos algo que antes Ele não foi. Quando Ele nos chama e fala que bem-aventurados são os pacificadores, é porque antes de tudo, o próprio Deus veio nessa terra para estabelecer a paz, para trazer sobre nós uma vida, uma transformação que traz um choque no antigo modo que nós vivíamos e traz uma paz para o caos que nós estávamos caminhando e nos leva para uma plena convicção e verdade que eu e você temos uma morada nos céus quando nossos olhos se fecharem nessa terra. Cristo mostra que os pacificadores, as pessoas que lutam pela paz, que demonstram a paz por onde caminham, essas pessoas serão chamadas de filhos de Deus. Será que é isso que nós estamos sendo chamados por aí? Será que eles têm visto que nós somos filhos de Deus mesmo? Jesus nos convida, nos chama a abraçarmos a verdadeira sabedoria, porque ela revela quem é o nosso Pai. Ela revela de quem nós somos filho. Ela revela de quem nós temos a marca. É por isso, cara, que o texto de Tiago 3,8 e Mateus 5,9, eles juntos ensinam que aqueles que semeiam a paz vivem uma vida de sabedoria do céu, refletem a natureza de Deus e são reconhecidos como seus filhos. É por meio das ações pacíficas e reconciliadoras, e não de aparências, que os frutos da retidão florescem no mundo. Jovem, você tem buscado viver de uma maneira sábia? Viver de uma maneira verdadeiramente sábia? Tiago, no início, nos chamou a examinarmos. Depois nos convidou a rejeitarmos. Mas agora podemos ver que Ele nos convoca a abraçar a verdadeira sabedoria. Você tem vivido de uma maneira sábia, Levi? Eu quero te convidar a se levantar. Eu quero te convidar a você a examinar o seu coração, a ver se existe algo que você precisa rejeitar, a ver se existe algo que você precisa abraçar. Porque é verdade, Levi, é que nessa noite Deus nos chama, Deus te chama a tomar uma decisão. Ao analisar a sua vida, ao ver o modo que você e eu estamos vivendo, como temos agido, ao analisar tudo isso, Ele te dá a possibilidade de rejeitar a sabedoria dessa terra. Ao negar os próprios desejos e interesses para abraçar a sabedoria dos céus que traz paz. Deus nos entrega essa noite um fôlego de vida, que nos permite trilhar uma jornada de santidade, que reflete uma vida de sabedoria celestial, que vai além de aparências, que vai além do modo que eu digo, penso, vai além daquilo que eu simplesmente posso postar. É uma vida visível, palpável para as outras pessoas. Nessa noite, Ele nos chama a analisarmos a sabedoria que nós estávamos caminhando e rejeitarmos a sabedoria desprezível dessa terra, para, portanto, abraçarmos a sabedoria dos céus. Agora, nós iremos cantar, nós iremos poder louvar o Senhor,
com uma canção. Nós iremos ter um tempo de intimidade com Deus. E nesse tempo de intimidade, esse é o momento de total transparência, Davi. Esse é o momento você e Deus agora. É o momento onde você coloca a mão no seu coração e começa a pedir para o Espírito Santo de Deus, a olhar, a ver se existe algo que é contrário à sua palavra. Esse é o momento onde você começa a examinar cada ação do seu passado. Você começa a analisar cada atitude até aqui. Você começa a procurar a sabedoria dessa terra e você começa a rejeitar, aí mesmo em espírito de oração, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Mas você também começa a olhar e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Senhor, eu quero viver de um modo contrário a tudo isso. Você aí mesmo começa a desejar, a abraçar a sabedoria que vem dos céus. Mas antes, eu quero falar com aqueles que talvez estão vindo aqui, dia após dia, ou talvez possa ser sua primeira noite aqui, e você percebe que você não tem vivido com a sabedoria dos céus, você tem vivido com a sabedoria dessa terra, porque você ainda não se entregou verdadeiramente ao Senhor. Se essa noite percebe que você não tem uma vida com Jesus Cristo, essa é a noite de você tomar uma decisão. Seja você vindo aqui muitas vezes ou aqui pela primeira vez, Deus te chamou para ter um encontro com você. Essa pode ser a noite decisiva da sua vida, se você entregar os seus caminhos ao Senhor. Por isso eu convido todos a fecharem os olhos, e aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, repitam essa oração comigo. Senhor Deus, talvez eu ainda não entenda muita coisa, talvez eu ainda não saiba de muitas coisas, mas eu percebo que o Senhor está me chamando essa noite. Eu percebo com esse sentimento que o Senhor está me chamando para viver algo. Senhor, eu percebo que o Senhor me chama para abraçar a verdadeira sabedoria, que só pode ser encontrada em Ti, Jesus. E é por isso que essa noite eu me rendo, eu me entrego, eu Te reconheço como meu Senhor e meu Salvador, e eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu, essa noite, Te entrego o meu ser e os meus caminhos, e Te reconheço como meu Deus. Existe alguém aqui essa noite que fez essa oração pela primeira vez? Existe alguém que entregou os seus caminhos hoje, essa noite, pela primeira vez? Amém. Amém. Portanto, Levi, se você está aqui, você já se vê como um discípulo de Jesus, se você já se reconhece como uma pessoa entregue ao Senhor, eu quero te fazer um desafio. O desafio é que, se nesse tempo que você teve de meditação, viu que ainda há sujeiras no seu coração, sujeiras, invejas, ambições, pecados ocultos que ainda não foram confessados a Deus, esse é o tempo, esse é o momento. Portanto, eu te convido a sair da onde você está e se render ao Senhor aqui, de uma maneira visível, não para as outras pessoas, mas de uma maneira visível a Deus, falando: Senhor, eu rejeito a sabedoria dessa terra, eu rejeito uma vida de aparências, eu rejeito a forma que eu vivia, porque tudo que eu mais quero, Senhor, é viver uma vida com o Senhor. Portanto, quando o louvor canta, toca, você saia do seu lugar e viva uma vida para o Senhor. Saia do seu lugar e se renda ao Senhor, porque você e eu precisamos do Senhor, precisamos dele aqui essa noite, precisamos dele na nossa vida. Portanto, Levi, saia do seu lugar, rejeite a sabedoria dessa terra e entregue tudo que você tem, tudo que você é.
Senhor, essa noite nós reconhecemos que o Senhor é imutável, que o Senhor continua sendo o mesmo, mas nós também vemos nos nossos corações que muitas vezes nós somos diferentes daquilo que nós desejamos ser. É isso que Paulo fala, Deus, que o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria, esse sim, eu faço e vivo, Senhor. E por vermos isso em nossas vidas, nós nos rendemos a Ti. Por vermos que nós temos vivido de uma maneira diferente daquilo que o Senhor desenhou, vivendo uma vida, uma sabedoria de aparências, uma vida, Deus, de ambições egoístas, de inveja, Deus, de pecado. Essa noite nós queremos aqui, Deus, como igreja, nos render a Ti, clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor faça algo diferente nas nossas vidas, para que o Senhor faça algo transformador em nós. Senhor, aqui tem pessoas rendidas a Ti, e eu sei, Pai, que o Teu coração é misericordioso. Então eu peço, reescreve uma nova vida agora com essas pessoas, que cada uma delas possa olhar para o passado e declarar isso como um testemunho da vida que vivia, para a vida que o Senhor nos chama a viver. Nós reconhecemos isso, Pai, no nome de Jesus, Senhor. É assim que nós nos entregamos a Ti, Senhor. É assim que nós nos colocamos a Ti. Eu também quero fazer, Levi, um compromisso com cada pessoa que está aqui. Se você essa noite deseja fazer um compromisso sério, verdadeiro, genuíno, e esse é um alto compromisso, que não é comigo, mas é um alto compromisso que você faz com o alto. Se você essa noite deseja viver uma vida, uma sabedoria que vai além das aparências, deseja viver uma sabedoria dos céus na sua vida, dia após dia, coloca a sua mão no seu coração, coloca a sua mão no seu coração e começa a declarar, com a sua voz, não com a minha, começa a declarar que você precisa do Senhor para viver essa sabedoria. Começa a dizer: Senhor, eu essa noite faço um compromisso contigo. Esse compromisso é de constantemente examinar o meu coração. Esse compromisso é de constantemente rejeitar a sabedoria dessa terra. Esse compromisso é de abraçar a sabedoria dos céus, para viver uma vida que te glorie, Senhor, que te honre, Senhor. Esse é o compromisso que eu faço, porque, Senhor, eu reconheço, Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu Te reconheço, eu vejo, eu estou atento de que eu necessito e preciso de Ti. Por isso, Senhor, nós nos entregamos, fazemos esse compromisso com o Senhor, de que nós buscaremos, procuraremos abraçar a Tua sabedoria, para que os outros possam também ver, testemunhar e ser impactados por vidas de jovens que decidiram viver pela sabedoria dos céus e não pela sabedoria da terra. Jovens que decidiram viver uma vida com Cristo, porque nós precisamos de Ti. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós essa noite. Amém, Senhor. Tu és a rocha eterna.